meus amores, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né, Dodô? E aí, preparados para mais uma aula de hoje? Como é que está a higienização? Estão fazendo? Fizeram as atividades? Ótimo! Então, vamos deixar de conversa e vamos lá para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Bom, meus amores, operações, página 97, certo? Primeira questão. Uma indústria produziu, num dia, 4 centenas. 4 centenas é quanto? 400, né? Porque uma centena é 100, então se são 4, são 400. Uma dezena são 10. E 8 unidades de litros de leite pela manhã. E à tarde, tá? 3 centenas. Se uma centena é 100, 3 centenas são 300. 8 dezenas, uma dezena 10, 8 dezenas 80. E 5 unidades de litro de leite à tarde. Quantos litros de leite foram produzidos nesses dias? Então, se de manhã, a gente vai ver aqui quantos vão produzir. 400 mais 10 mais 8. Então, 8, 1, 4. 418 de manhã, tá? Então, M aqui, ó, de manhã. E de tarde foram 5, 8, 3. De tarde. Então, a pergunta da letra A quer saber quantos litros de leite foi produzido neste dia. Então, quanto foi de manhã? 418 litros. Mais de tarde, 385. Então, a gente vai somar, certo? 8 mais 5, quanto é? 13. 3 vai 1. 8 mais 2, 10. 0 vai 1. E 5 mais 3, 8. Então, foram produzidos 803 litros de leite. Certo, meus amores? A segunda questão aí e a terceira. Vocês vão ter que fazer e tentar resolver esses problemas. E vão dizer se conseguiram ou não e justificar por quê. Combinado? Então agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Bom, meus amores, como vocês sabem, vamos falar hoje sobre o sistema locomotor e o sistema que também envolve a nossa sustentação, certo? Porque a gente se locomove e se sustenta por essas questões que Tia Bárbara vai falar hoje ao longo da nossa aula. Então, nós vamos começar falando que para que o nosso corpo se movimente, o nosso sistema locomotor, ele precisa entrar em ação. Como assim, Tia Bárbara? Ele precisa entrar em movimento, tá? Então, pois é assim que conseguimos andar, caminhar, correr, saltar, nadar. Ou seja, entrar em ação se movimentando. Para a gente pular, a gente tem que dar o impulso do pulo. Se a gente vai andar, a gente tem que passar um pé um na frente do outro. Se a gente vai abrir os braços, a gente vai ter que movimentar o quê? Os braços. Então, tudo isso é fazer o corpo entrar em ação, certo? O sistema locomotor é constituído pelos nossos músculos, pelo nosso esqueleto e as articulações. E esse sistema locomotor, ele depende também da regulação do sistema nervoso. Como assim, Tia Bárbara? Ele vai depender da regulação do sistema nervoso. Para que a gente consiga, gente, se movimentar, mandar essa ação do movimento para o nosso corpo, o sistema nervoso, né, ele precisa fazer o quê? Mandar o comando do cérebro para que o nosso corpo entenda que ele vai se movimentar. Então, por isso que o sistema locomotor, ele depende do sistema nervoso. Por quê? Porque é através do sistema nervoso, de ondas magnéticas do cérebro, que vão fazer o quê? Com que o corpo entenda que ele vai precisar fazer qualquer tipo de movimento. Seja correr, seja andar, seja pular. Então, o sistema nervoso manda o comando para o sistema locomotor para que a gente consiga fazer os movimentos necessários que a gente precisa no dia a dia, certo? Então, agora, nós vamos ver e conhecer como é que vai essa constituição do sistema locomotor e da sustentação do nosso corpo, certo?
Vamos lá. Bom, vamos começar falando do esqueleto, certo? O esqueleto, ele é o conjunto de ossos do nosso corpo. Ele é essencial, pois dá sustentação ao nosso corpo. Ou seja, se hoje, aqui na nossa aula, a tia Bárbara está em pé, é porque ela está sendo sustentada pelo esqueleto que contém no meu corpo, certo? Então, esse esqueleto que ele faz com que eu esteja em pé, que eu me sente, que eu me movimente também, certo? Além de ter a função de proteger os órgãos internos e fornecer pontos de apoio para a fixação dos músculos. Ou seja, por exemplo, aqui dentro, né, do meu tórax, a gente encontra o quê? As costelas. Dentro das minhas costelas, o que é que tem? O meu coração, os meus pulmões. Então, essa costela, ela ajuda o quê? A proteger esses meus órgãos internos. Porque, por exemplo, eu posso levar uma pancada e o osso, ele vai proteger para que não aconteça dessa pancada bater no meu coração, bater nos meus pulmões e nos outros órgãos que aqui se encontram, certo? Também temos como exemplo o crânio. O crânio, esse osso aqui da nossa cabeça, ele é importante por quê? Porque ele protege o nosso cérebro. Por que o nosso cérebro? Por que ele é tão importante? Porque o cérebro, gente, é o que comanda todas as funções do nosso corpo. Então, se a gente sofre uma pancada na nossa cabeça, o crânio, como ele é um osso e a gente sabe que é duro, ele vai proteger o nosso cérebro. Mas às vezes essa pancada é tão forte que acaba lesionando o crânio, que acaba batendo no nosso crânio, no nosso cérebro. E, infelizmente, a gente sabe que quando lesiona o nosso cérebro, algumas funções do nosso corpo há perdas. Pode ser de fala, de movimento, da audição, da visão, tudo isso. Porque nós temos partes do nosso cérebro que comandam todas essas questões de vista, de movimento, de equilíbrio, de sustentação no nosso corpo. Certo, meus amores? Amores, o esqueleto de uma pessoa adulta, ela vai possuir 206 ossos. Porém, vão ter pessoas que vão ter mais ossos e outras que vão ter menos ossos. Mas por que, tia Bárbara, isso acontece? Porque um bebê, quando ele é recém-nascido, ele possui, gente, 300 ossos. E o nosso corpo, ele vai fazendo o quê? Adaptações. Onde ossos vão se juntando, né? Vão ficando maior, se tornando únicos e acaba com essa quantidade. Quando essa pessoa chega na fase adulta, chega a ter mais ou menos 206 ossos. Como tia Bárbara falou, algumas pessoas vão ter mais ossos e outras pessoas vão ter menos ossos. Depende também da capacidade de adaptação que o músculo, que o esqueleto vai ter para encaixar-se perfeitamente no nosso corpo. Então, como tia Bárbara falou, vão ter pessoas que vão ter 206 ossos, mas vão ter pessoas que podem ter 209 ou ter pessoas que só ter 200 ossos, certo? Vai dar questão da adaptação do esqueleto ao nosso corpo. Certo, meus amores? Ele vai possuir alguns tipos de osso. Entre eles são osso longo, ossos curtos e o osso chato. Os ossos longos, eles fazem parte das nossas costelas, braços e pernas, tá? Os ossos curtos fazem parte dos ossos da mão e do pulso, porque a gente vê que a gente tem vários ossinhos na nossa mão, né, nos nossos dedos e aqui no nosso pulso, certo? E também os ossos chatos, que é o osso do crânio. E o menor osso que a gente tem no nosso corpo se chama estribo. Esse osso estribo, ele fica dentro do nosso ouvido. Ele faz o papel também da nossa questão, da nossa audição. Então, ele é o menor osso que nós temos no nosso corpo, tá? Enquanto o maior osso que a gente tem no nosso corpo é o fêmur. O fêmur é o osso da nossa perna, onde fica aqui a nossa coxa. Ele vem ligado à bacia até o nosso joelho, certo? Então, esse é o maior osso do nosso corpo, o fêmur, certo? Então, o fêmur é maior e o estribo é o menor, que fica localizado dentro do ouvido, certo? Dos músculos, tá? Agora, eles fazem o quê? Eles estão envolvidos para o grande desempenho de várias funções que existem no nosso corpo, certo? Muitas delas, elas exigem que esses músculos, eles se contraiam e relaxem.
para que o movimento seja capaz de acontecer. Então, os músculos estão envolvidos no desempenho de muitas funções do nosso corpo, que são de extrema importância. Tudo que fazemos exige o movimento do aparelho motor. Os músculos são capazes de se contrair e de relaxar, gerando os movimentos que nos permitem realizar várias ações, como, por exemplo, escrever, piscar os nossos olhos, sorrir e respirar. Ou seja, para a gente escrever, na nossa mão, além de ter o esqueleto, vão ter músculos que vão permitir que o sistema motor seja ativado e que nós conseguimos escrever. Se a gente vai sorrir, vocês percebem que no movimento de sorrir, há músculos também na nossa face que vão facilitar que a gente vá sorrir. Entendeu? Se a gente vai, por exemplo, respirar, a gente viu lá em sistema respiratório que existe um músculo que é responsável por esse movimento da respiração. Qual é? Quem é que lembra? Muito bem, o diafragma. Esse diafragma, ele é um músculo que é responsável pelo quê? Pela respiração. Então, esse diafragma, como a gente viu no movimento de inspiração e expiração, ela faz o quê? Contrai e se relaxa para que esses movimentos consigam ser feitos. Então, a mesma coisa acontece. Quando a gente pisca o nosso olho, isso é um músculo. Quando a gente sorri, utilizamos músculos. Quando a gente vai escrever, utilizamos músculos. Então, tudo envolve o aparelho motor, certo? Existe também, meus amores, músculos que são grandes e músculos que são pequenos, certo? Como também existem vários tamanhos de músculos. Então, músculos grandes, como o que acontece que a gente tem na nossa coxa, tá? Junto ao fêmur. Os músculos pequenos, como os músculos do nosso rosto, ou seja, da face, tá? E temos aproximadamente 650 músculos de tamanhos diferentes em todo o nosso corpo, certo? E também temos os músculos voluntários. Como assim, tia Bárbara? Esses músculos, gente, são músculos que eles precisam da nossa vontade para se movimentar. Por exemplo, são os ossos dos braços, das pernas e dos dedos. Para que eu possa, por exemplo, fechar a minha mão, eu tenho que movimentar esse dedo nessa questão de fechar. Se eu quero abrir, eu tenho que ter a vontade de abrir esses dedos para que eles se movimentem. Então, esses músculos chamamos de músculos voluntários. São músculos que eles dependem da nossa vontade para se movimentarem. Como, por exemplo, que a Bárbara já falou, os músculos da nossa perna, para poder a gente andar, a gente tem que colocar eles para andar, porque ele não vai andar, sair andando sozinho, tá? Para a gente movimentar o nosso braço, ele precisa que a gente queira movimentar, porque ele não vai ficar aqui o dia todo se movimentando sozinho. E também a nossa mão. Se a gente quer dar legal, a gente precisa dar legal. Se a gente quer fazer assim de paz, a gente tem que fazer. Se a gente quer abrir a nossa mão, a gente precisa mandar o músculo abrir. A gente, para fechar a nossa mão, a gente precisa dar o comando para a mão fechar. Certo? Então, ela não vai ficar assim sozinha, nem a gente vai o nosso músculo do pé, da perna vai andar sozinha o dia todo. Não. Ele vai precisar que a gente dê o impulso, que a gente coloque para funcionar, para que isso aconteça, para que a ação aconteça, certo? Também, meus amores, os músculos involuntários. Por que, tia Bárbara? São aqueles músculos que não dependem da nossa vontade. Eles funcionam mesmo a gente sem perceber. Por exemplo, o músculo do diafragma na respiração. A gente não percebe, mas ele tá ali, ó, fazendo com que a gente inspire e respire. Inspire e respire e a gente nem percebe. É algo involuntário, certo? A mesma coisa são os músculos do estômago. A digestão está acontecendo. Se a gente comeu, a digestão ela está acontecendo. A gente não está percebendo. Mas lá dentro do nosso estômago está havendo o quê? A quebra dos alimentos, onde estão tirando, onde lá no sistema digestivo está tirando os nutrientes que o nosso corpo necessita. Estão lá formando bolo alimentar, tá lá formando, vendo o que presta e o que não presta, e depois o que vai passar para o intestino, que vai ser eliminado pelo nosso corpo. Que também é uma coisa involuntária, tá? É uma questão involuntária que a gente não percebe, mas que tudo isso está acontecendo tanto no nosso sistema digestório, no estômago, quanto no nosso
intestino e também no músculo do coração. Ele tá lá batendo, mas a gente não tá percebendo. A gente sabe que ele tá batendo porque a gente tá vivo. Mas ele tá lá batendo, fazendo o seu papel, a sua função, e a gente sabe que tá lá involuntário. A gente não fica pensando, bate coração, bate coração, bate coração, respira diafragma, respira diafragma, respira diafragma. Não. Acontece sem a gente mandar, sem a gente precisar ter essa vontade de bater. Certo, meus amores? E os músculos são classificados em 3 tipos. O primeiro, estriado esquelético. O segundo, estriado cardíaco. E o músculo liso. Onde a gente vai ver cada um desses agora, como ele é, qual a sua função e quais são os órgãos que eles aparecem, certo? Vamos lá. Bom, os músculos estriado esquelético, tá, gente? Estão presentes em maior quantidade no nosso corpo. Exemplo, o músculo da perna, dos braços e outros que nos permitem movimentos voluntários, ou seja, todos os músculos que nos permitem, que nós temos vontade de mexer, como dos braços, das pernas e dos dedos, eles têm o estriado esquelético como músculos, porque são voluntários, ou seja, nós damos o comando de movimentação, certo? Desejamos, temos vontades que eles mexam. No estriado cardíaco, ele é encontrado apenas no coração. Já estão dizendo, ó, estriado cardíaco é no coração, certo? Chama-se de miocárdio. Esse músculo chama-se miocárdio, tá? E não depende da nossa vontade, sendo assim involuntário. O miocárdio tá lá mexendo o tempo todo, né? Contraindo e relaxando no nosso coração. E a gente não precisa estar dizendo, mexe miocárdio, para miocárdio, mexe miocárdio, para miocárdio. Não. A gente sabe que ele tá lá mexendo, porque nós estamos vivos. Então, ele não depende da nossa vontade, sendo assim um músculo involuntário, certo? Bom, gente, e também tem o músculo liso, tá? Que são os não estriados, que ele é encontrado nos órgãos internos, como no estômago, esôfago, intestino, bexiga e entre outros. E ele também é um músculo involuntário, ou seja, ele funciona independentemente da nossa vontade, certo? Agora nós vamos falar sobre as articulações. Vamos lá? Bom, meus amores, as articulações. A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta dos ossos, músculos, mas também das articulações, certo? Uma pessoa para se movimentar, para se locomover, ela vai precisar dessa junção desses 3, ossos, músculos e articulações, tá? Para que os ossos se movimentem, ele conta com as articulações. Nela, percebemos a junção de 2 ou mais órgãos, tá? E agora a gente vai ver como é que essas articulações, elas se classificam em relação a isso. Vamos lá? Classificação das articulações, encontramos articulações móveis, semimóveis e imóveis, certo? Vamos lá. As móveis, quando permitem que os ossos façam uma grande movimentação, né? Então, exemplo, articulação dos braços, pernas, mandíbulas e pescoço. Então, dos braços, a gente consegue levantar, né? Abrir, levantar, baixar, rodar. Então, a gente faz grandes movimentos, né? E uma grande variedade de movimentos com eles. A mesma coisa com a perna. A gente levanta, né? A gente dobra o joelho, mexe o pé, tudo isso. Então, são grandes movimentações que nós conseguimos fazer. A mandíbula, para quem não sabe, é esse osso daqui, certo? Da mandíbula. E também o pescoço, né? Porque a gente consegue movimentar o pescoço de várias formas também. As semimóveis, quando permitem aos ossos a realização de pequenos movimentos, que são as articulações das vértebras. Vértebras, gente, são esses ossos que nós temos na coluna, tá? Então, a gente não consegue se movimentar, a gente faz pequenos movimentos, né, com as vértebras. E agora a gente vai ver as imóveis, certo? Vamos lá. As articulações imóveis são aquelas que fazem com que os ossos não se movimentem. Por exemplo, as articulações do
do crânio, tá? Dos ossos do crânio. A gente tá aqui, o crânio tá aqui, né? Essa parte de cima da cabeça, mas ele não se movimenta. Ele é um osso que fica lá parado só com a função de proteger o cérebro, certo? E as cartilagens móveis são revestidas por as articulações, desculpa, móveis, são revestidas por cartilagem e fluidos lubrificados, que permitem a execução dos movimentos e façam com que não aconteça o desgaste ósseo. Por exemplo, se não tivesse essa lubrificação e essa cartilagem nas nossas articulações, toda vez que a gente fizesse esse movimento, por exemplo, quando nessas articulações aqui, o que é que aconteceriam? Teria perda óssea. Os ossos, eles iam se desgastando, ou seja, eles iam o tempo todo entrando em atrito, e cada movimento a gente ia ter perda óssea, acabando daqui a pouco ia ficar o quê? 2 ossos separados, onde nem a gente ia conseguir mais movimentar por conta disso, certo? Porque ia ter aquele desgaste. Então, essas cartilagens e esses fluidos lubrificantes que tem no nosso corpo é exatamente para isso, para que não tenha perda óssea, certo? Que a gente possa fazer o movimento de forma saudável, beleza? Bom, minha gente, muito se fala de postura. Postura a gente precisa ter, por quê? Para conservar a nossa coluna vertebral. Que a nossa coluna vertebral é o eixo central do nosso esqueleto, ou seja, é ela a responsável por sustentar a maioria do nosso corpo, porque tudo liga a ela, certo? Então, uma postura adequada, o que seria uma postura adequada? É a gente sentar adequadamente, tá sempre com o pescoço assim, ó, coluna assim, porque a gente vê que tem muita gente que anda assim, né, gente? Ó, a nossa coluna faz o quê? Um C, quando a gente tá com a postura inadequada. Então, o certo é a gente tá, ó, com a postura ereta, ou seja, reta, tá vendo? Uma postura adequada para que não cause danos à nossa coluna. E isso também, o que causa também danos à nossa coluna é a forma onde a gente utiliza e leva a nossa mochila, por exemplo, da escola. A nossa mochila da escola, muitas vezes a gente coloca muito livro, então acaba ficando pesado. E como está pesado, muitas vezes a gente não consegue ficar com uma postura adequada. A gente coloca a mochila nas nossas costas e muitas vezes a gente anda assim, porque está tão pesada que a gente vai levando a bolsa aqui. E essa postura errada, ela vai pode trazer a longo prazo vários danos à nossa coluna vertebral, certo? Prejudicando também a nossa postura. Então isso, a gente vai ver agora quais são os danos que a postura pode ter quando a gente não tem uma forma correta de se sentar, de caminhar, de usar o computador, por exemplo, certo? Vamos lá. Esses são os 3 principais danos que uma pessoa pode ter na coluna vertebral em relação à postura, certo? A má postura, na verdade, né? Então, são elas cifose, lordose e escoliose, que a gente vai ver já já. Na cifose, é uma curvatura acentuada para fora. Pode ser de nascença, tá? Ou seja, a pessoa já nasce com essa má formação na coluna e a pessoa que tem, ela não senta corretamente, podendo tornar-se corcunda. Ou seja, isso aqui, ó, da pessoa, ele faz como se fosse um C aqui embaixo. E a pessoa não consegue sentar-se corretamente, acabando se tornando corcunda. Corcunda é aquela pessoa que anda assim, ó. Então, ela pode se tornar corcunda quem tem essa cifose, certo? Na lordose, é uma curvatura acentuada voltada para dentro. Essa curvatura, ela é aqui em cima, onde a pessoa tem uma curvatura assim, ó. Aqui na coluna, certo? Nessa região daqui, tá? E essa conduta com uma má postura pode se agravar, certo? A pessoa pode ficar com problemas ainda piores na coluna. E agora a gente vai ver a escoliose. Vamos lá? O último dano que a gente pode ter na coluna é uma escoliose. A escoliose é um desvio na coluna para o lado direito ou esquerdo e a presença de inclinação de um dos membros. Geralmente uma pessoa que tem escoliose, vocês verem logo, que ela geralmente, o corpo dela é assim, ó. Tá vendo? Ou pro outro lado. Porque ela vai pender para o lado direito ou esquerdo e, consequentemente, o braço, ele também vai cair.
devido a esse desvio na coluna, certo? E esse desvio de coluna também pode acontecer que ele venha de nascença, certo? Outro cuidado que a gente tem de dormir, tá? A gente, como tia Bárbara, a gente pode ter cuidados na hora de dormir. A gente precisa tentar conseguir, gente, dormir com a coluna reta, tá? Todo esticadinho lá na nossa cama e evitar travesseiros altos, porque isso prejudica a nossa coluna, certo? Então, meus amores, eu sei que hoje foi um conteúdo super extenso, onde a gente viu meio mundo de conteúdo, onde a gente viu sobre músculos, esqueleto, articulações, desvio na coluna, né? Problemas de postura, na verdade. Mas hoje, tia Bárbara também, agora, vai fazer com vocês uma atividade maker bem facilzinho, certo? Então, vamos lá agora para a nossa atividade. Estamos aqui para mais uma aula maker e o que a gente vai precisar hoje é cotonete, tesoura, cola. Tia Bárbara colocou aí no material para vocês um pratinho de isopor. Só que como tia Bárbara não conseguiu encontrar um grande, a gente vai fazer numa folha mesmo. Mas se vocês tiverem, pode fazer. Se não tiver, faz na folha, certo? E só isso. O que a gente vai fazer primeiro? Tia Bárbara imprimiu, tá? A cabeça e a bacia do corpo humano, que vocês podem desenhar aí na casa de vocês. E o que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente vai colar lá em cima da folha para nortear o nosso corpo humano que a gente vai construir de cotonete, certo? Lembrando, gente, se não tiver cotonete, pode usar palito. Pode ser palito de churrasco, palito de dente, o que vocês tenham em casa. Importante que vocês façam e não esqueçam de mandar foto para a tia Bárbara. Então, aqui já está a minha cabeça colada, o crânio, né, colado. Então, depois disso, o que a gente vai fazer? Vai pegar um cotonete e vai colar aqui, ó, nessa parte onde é que tá do pescoço para baixo, certo? Então, a tia Bárbara vai botar cola e vai colar. Feito isso, a gente vai fazer a parte daqui, ó, das costelas do nosso corpo. As costelas a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar, ó, 4, estão vendo? Cotonetes e vamos cortar eles no meio. Que a Bárbara cortou. Voaram alguns, mas eu vou buscar, tá? Daqui a pouco. Enfim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar 4 e vai colar 4 de cada lado desse do meio que a gente colou. Certo, gente? Então, passa a cola aí e cola as 4 costelinhas, 4 de cada lado. Lembrando que essas vão ser as nossas costelas, certo? Pronto, meus amores, ó como é que ficou a nossa parte inicial. O crânio, a coluna vertebral, certo? E aqui as costelas do nosso esqueleto, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Vai pegar mais um cotonete, vai partir ao meio, tá? Vai ficar, ó, uma parte. E vai colar aqui embaixo da costela, onde a gente vai botar a segunda parte do nosso corpo, que é a bacia, certo? Então, eu vou colar aqui a bacia. Logo abaixo da nossa coluna vertebral. Ó, como fica. O cotonete ainda tá caindo, gente, porque eu tô mostrando pra vocês, porque está molhado ainda. Então, tem que deixar a cola fixar, certo? Então, agora nós vamos fazer o quê? Os braços do nosso esqueleto, certo? Então, vamos pegar uma metade de um cotonete, vamos passar cola. Passa a cola nesse algodão, gente, que fica mais fácil. E vamos colar na diagonal. O que é colar na diagonal, tia Bárbara? Vou mostrar pra vocês. Dessa forma. De um lado e de outro. Certo, gente?
porque facilita pra gente colocar as outras partes do braço. Colou, vai pegar os outros pedaços do cotonete. Peraí que a Bárbara colou o lado errado. Aqui. E vai colar também pra baixo. É porque pra mostrar, gente, a vocês aqui, pra colar por aqui pro vídeo, é ruim. Mas tia Bárbara vai mostrando e vocês vão vendo aí o passo a passo, certo? E tentam reproduzir aí em casa. Não necessariamente precisa ficar igual ao que a tia Bárbara tá fazendo, tá, gente? Vocês podem fazer utilizando a criatividade de vocês. Então, tia Bárbara já fez aqui, ó, colou a primeira parte. Deixa eu levantar pra vocês verem. Tá vendo? Agora nós vamos colar a parte das pernas. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar, tá, ó. Botar aqui como se fosse as pernas. Partindo no meio, lembrando, tá, gente? Uma. Duas. Mais outra metade, tá? Coloca. Que a Bárbara vai mostrar pra vocês como é que tá ficando. Pra vocês terem uma base de como o de vocês tem que ficar aí em casa. Certo, gente? E por último, o pé. Mais um cotonete. Para colocar o pé do nosso esqueleto, certo? Pronto. Lembrando, tá, gente, que tá folgado aqui, ó, tá descolando, tá? Porque a cola tá super mole ainda, certo? Então, tia Bárbara vai colar ele bem certinho aqui, esperar a cola coisar e vir mostrar pra vocês, certo? Vamos lá. Bom, meus amores, como prometido, voltei com ele bem coladinho, tá? Ó, tá vendo como fica lindo o nosso esqueleto? Deixa a tia Bárbara aproximar pra vocês verem. Estão vendo? Aqui ainda tá meio descoladinho, mas a tia Bárbara só colocou aqui, ó, sistema de sustentação. Colocou aqui, ó, meu esqueleto, 4º ano, certo? Então, gente, como a tia Bárbara já falou, não esqueçam, façam atividade maker, mandem as fotos pra mim. Eu só tenho como lançar nota pra vocês com trabalhos feitos. Não fez, não tem nota 4º ano, certo? Então, depois, no final do ano, não adianta chorar o leite derramado, certo? Então, eu estou esperando as fotos de trabalhos e atividades que a Bárbara tem pedido para vocês ao longo dessa semana e não tem recebido, certo? Então, a nossa atividade maker de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Foi super simples e fácil, com coisas que a gente tem em casa, certo? Então, um grande beijo para vocês e até amanhã.